Seja muito bem-vinda à aula da Mulher Leve. Essas aulas acontecem toda terça-feira, 8 horas da manhã. Para você que já tentou emagrecer de várias formas, mas é sempre muito difícil manter o resultado e vive no efeito sanfona. Aqui eu vou te ensinar a emagrecer cuidando do seu corpo, da mente e das emoções. Porque antes de você ser uma mulher magra, você precisa aprender a ser uma mulher leve. E hoje, essa aula, você vai descobrir quais são os 3 passos que você precisa dar para emagrecer ainda esse ano? Porque ainda tem 90 dias, mais de 90 dias, dá tempo de fazer muita coisa. Mas eu já vou te adiantar. Não vai adiantar você fazer dietinha da moda, não vai adiantar você fazer low carb, cetogênica, dieta carnívora, não vai adiantar. Não é cortar tudo, não é tirar o doce, não é treinar todos os dias. Isso daí é o óbvio. Isso daí talvez seja o que você já tem tentado fazer há algum tempo, e é justamente por tentar fazer sempre as mesmas coisas que você não consegue ter resultados. Tem uma coisa extremamente simples, mas talvez seja exatamente o que você nunca fez até agora, e isso explica por que que você não tem resultado, certo? Por que que eu tenho essa certeza? Porque assim como você, eu também já tentei emagrecer cortando as coisas, eu já tentei emagrecer me matando de treinar, eu já tentei fazer vários tipos de dieta. Eu lembro que teve até uma época que uma amiga minha falou que água de alho emagrecia. Você já tomou alguma vez água de berinjela, água de chuchu, chuchu batido no liquidificador? Aí essa minha amiga veio com a história do alho. Aí você descascava uma cabeça de alho, colocava na água, triturava, botava na água e deixava dentro da geladeira. E aí depois de 3 dias, parecia poção mágica. Aí depois de 3 dias você podia tomar, porque aquilo ali ajudava você a emagrecer. Olha a loucura. E eu já fiz isso. Me conta aí, para quem tá no ao vivo, me conta no chat, você já chegou a fazer alguma dieta que não fazia o menor sentido, mas você estava disposta a enfrentar até isso para você conseguir emagrecer? E a Beca mandou a carinha de enjoo aqui. Imagina, eu consegui tomar um gole. Ela ainda disse que tinha que colocar na garrafa PET, imagina o cheiro daquilo quando eu abri. Aí eu dei um golinho assim, ó, ardeu minha boca. Aí eu pensei, não, depois eu tomo. Aí a água ficou lá na geladeira e esquece, nunca mais eu voltei lá. Mas eu sei, eu também já vivi isso. Eu pegava diquinha na internet. Se você for olhar o meu Instagram pessoal, que faz muito tempo que eu não mexo, se você for mexer lá, você vai ver um monte de post salvo com várias dicas de vários profissionais diferentes. E aí eu salvava esse monte de post. Eu começava as dietas que as amigas indicavam. E eu ficava animada, viu? Quando a pessoa falava que aquilo tinha dado certo, eu vinha no pique da Paquita. Eu tentava, de verdade, assim como você. Eu sei que você não é preguiçosa, porque preguiçoso é aquele que nem tenta, é aquele que nem quer. E tudo que você quer é ter resultado. O problema é que, assim como acontecia comigo, logo você também desanima, porque você não vê resultado naquilo e acaba desistindo. Só que grava uma coisa: cada vez que você tenta fazer algo e aí você desiste, é pior do que se você não tivesse começado. Sabe por quê? Porque você se sente frustrada e você começa a acreditar menos em você. Você se sente cada vez mais incapaz. Mas não era assim que eu queria me sentir. Porque eu achava que era falta de disciplina, falta de força de vontade, falta de vergonha na cara. Mas não é. É só porque eu não tinha clareza. E aí, quando eu descobri esses 3 passos que eu vou te ensinar hoje, foi quando eu consegui emagrecer 30 quilos. E são só 3 passos que são os mais necessários para você conseguir a sua jornada de emagrecimento. Lembrando que, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você praticar o que eu vou ensinar nessa aula, no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos, de uma forma geral, se você praticar isso no seu financeiro, se você praticar isso na sua espiritualidade, se você praticar isso em qualquer área da sua vida, você vai começar a ver resultados. Pega papel e caneta, porque a aula de hoje, ela tá muito recheada de conteúdo prático. Você vai sair dessa aula com tudo ali engatilhado para você começar a emagrecer, certo? Para você conseguir ter uma imagem e ficar isso muito bem gravado na sua mente desse conteúdo de hoje, imagina que você vai fazer uma viagem
Rio-São Paulo, certo? Você tem uma distância clara. Você sabe onde você está indo. Você está saindo de São Paulo e está indo para o Rio, certo? São Paulo para o Rio de Janeiro. Tá bom. Agora pensa comigo. Se você não tem destino, você vai rodar, rodar, rodar. E sabe onde você vai chegar? Lugar nenhum. Não onde você quer. Então, raciocina aqui. Você tem uma viagem para fazer. Você tem que ter um destino. Senão você nunca vai chegar onde você quer. Mas se você tem o destino e não tem combustível, adivinha? Você vai parar aqui no meio da estrada. Mas vamos supor que você tem o destino, você tem o combustível, só que você não tem o mapa. Aí você se perde, você dá volta, você gasta muita energia à toa. É exatamente isso que acontece no seu emagrecimento. Por isso que você precisa do MOP. O que que é o MOP, Nil? São exatamente esses 3 passos para você conseguir emagrecer. O que que é o MOP? Motivo, objetivo e plano. Já ouviu falar disso? Quem está comigo aqui ao vivo, escreve para mim. Você já ouviu falar do MOP? Motivo, objetivo e plano? As meninas mandando aqui no chat. Já fez dieta do chá. Era horrível. Era um chá cheio de coisa, um cheiro horrível. Meu Deus. A Conceição diz que fez a dieta da banana. Pura mentira. Triste, né? Muito triste. Mas a Mi falou que nunca escutou falar. Então, principalmente para quem nunca ouviu falar, ó, presta atenção. E a Beca falou assim: só conheço o mop de limpeza. Pois é, agora você vai conhecer o mop de você conseguir atingir tudo que você quer na sua vida. Esse mop é o que vai guiar o seu emagrecimento. Combinado? Então, o que que é o mop? Motivo, objetivo e plano. O destino, que é onde você quer chegar, é o seu objetivo. Sabe o combustível? Vai ser o seu motivo. E o que que é o mapa? O mapa é o seu plano estratégico. Então, vamos mentalizar isso, ó. Nessa viagem São Paulo-Rio de Janeiro, você agora tem um destino, você tem um combustível e você tem um mapa para não ficar se perdendo e dando volta. No seu emagrecimento, você vai precisar ter um objetivo, o motivo, que é o que vai te dar gás para fazer, e o plano estratégico, que é para você parar de ficar rodando à toa. Nessa viagem São Paulo-Rio de Janeiro, pode ser sim que você pare no meio da estrada, às vezes você vai parar num posto, você vai comer alguma coisinha fora da rota. Só que se você tiver a direção clara e você tiver um plano e combustível, motivo suficiente para você continuar, você vai chegar lá. Pode demorar um pouquinho mais, dependendo de quantas pausas você quer fazer na estrada. Pode demorar um pouquinho mais, pode ter uns desvios, mas você chega. Por quê? Porque você tem clareza. Você tem um MOP, você tem motivo, objetivo e um plano. E é isso que eu quero que você aprenda hoje. Sem objetivo, sem motivo e sem plano, você vai rodar, rodar, rodar e você não vai sair do lugar. Tem gente querendo emagrecer se preocupando com a alimentação. Não tem nem motivo. Não tem nem motivo certo na mente dela. Você acha que a mente dessa pessoa vai conseguir ajudar ela a emagrecer? Não vai. A pessoa tem muito motivo e tem até um objetivo, mas ela não tem um plano. Esquece, não vai dar certo. O primeiro bolo de chocolate ela desvia. Se você tiver esses 3 ingredientes, o emagrecimento vai acontecer de forma leve. E lembra, antes de você ser uma mulher magra, você precisa ser uma mulher leve. O emagrecimento precisa ser leve para você. Porque se o seu emagrecimento for mais um peso, for mais uma coisa para você lidar na vida, desculpa, tem prazo de validade, você não vai dar conta de fazer. E não é porque você é fraca, não é porque você não tem a vontade do resultado, é porque não se sustenta. O peso fica muito grande, você não consegue sustentar, certo? Então, eu vou. A ideia dessa aula não é só te falar do MOP e dizer que você tem que ter um motivo, objetivo e um plano. A gente vai traçar isso juntas agora. Por isso que eu preciso que você pare tudo que você está fazendo, pegue papel e caneta e fique atento aqui no conteúdo da aula, certo? Vamos começar pelo objetivo? O objetivo é o primeiro passo que você tem que fazer.
tá? Você precisa ter clareza do seu objetivo. E aí, às vezes, algumas mulheres vêm conversar comigo e falam assim, Nil, eu quero muito emagrecer. Aí eu, tá bom. Qual que é o seu objetivo? Aí ela, ué, emagrecer. Gente, isso não é objetivo, não. Isso não é objetivo. Isso é vago. A sua mente, emagrecer, emagrecer, se você emagrecer 100 gramas, você emagreceu. Te supre. O seu objetivo tem que ser dentro de uma ferramenta que eu chamo de rota. Tem tudo a ver com viagem, né? Conteúdo de hoje. Então presta atenção. Não é só emagrecer. Eu quero eliminar 7 quilos até dezembro. Tá bom? Quando você fala, meu objetivo é caber na calça. Tá, que calça? Eu quero vestir aquela calça 40 até o Natal. Porque a gente vai viajar com a família e eu quero vestir aquela calça. Pronto. Aí você tem um objetivo. De fato, você tem algo mais palpável, você deu algo para sua mente se concentrar. E você precisa ser muito específica, muito específica. Sua mente não é brincadeira. Se você achar que um objetivo vago vai ajudar você a ter motivo suficiente para alcançar, vai não. Tem que ter objetivo claro. E aí a Beck colocou aqui, ó, usar o biquíni na praia. Beleza. Se esse é o seu objetivo, qual é o biquíni? Porque você pode usar um biquíni de bojo enorme, ou você pode usar um biquíni mais curtinha. Você pode usar a calcinha da vovó, ou você pode usar aquela calcinha que fica, né, mais ajeitadinha. Então, qual que é o biquíni que você quer usar? Seja muito específica. Vai lá na Shein, vai na Shopee, vai nas lojas que vocês veem, vai numa loja que você gosta, vai olhar o biquíni e fala assim, é nesse aqui que eu quero caber. Pronto, aí você traçou um objetivo. E aí o objetivo tem que estar dentro da rota. Anota aí. Rota. Resultado é o que você quer. Objetivo é quanto exatamente você quer. Tempo, o prazo. E se é alcançável. Rota. Resultado, objetivo, tempo e alcançável. É realista para sua vida? Realmente você vai conseguir alcançar isso? Porque o objetivo tem que ter dentro desses 4 parâmetros. Se você tem só um objetivo de que, eu quero emagrecer 20 quilos até o final do ano. Tá, esse aqui é o que você quer. 20 quilos. O objetivo, o que que você quer? Emagrecer. O objetivo, 20 quilos. Quanto? 20 quilos. Em quanto tempo? Até o Natal. Tá, mas é realista para você? Porque talvez você nunca tenha conseguido chegar nem no 5 com constância. Você tem um resultado que você quer, você tem um objetivo e você tem um tempo, só que não é alcançável, não vai dar para fazer. Agora, se você fala, eu quero emagrecer 1 quilo na semana, aí pode ser que você consiga, se você já tem histórico de que você conseguiu. Se você for colocando objetivos fonte e voz da sua cabeça, desculpa. Na primeira pisada da bola que você der, você já desistiu. Por quê? Porque não é realista para você. Às vezes o tempo que você colocou não vai dar para alcançar. Dentro da minha realidade, talvez daria. Dentro da sua realidade, que é mãe, tem filho pequeno, talvez para você não dê neste prazo. Mas se você esticar um pouquinho mais o prazo, pode se tornar alcançável. Não é que você vai desistir do seu resultado, do seu objetivo, o que você quer e o quanto você quer exatamente dentro da rota. Mas você precisa ser razoável. Sem a rota, você vai rodar em círculos, só que com a rota você chega. Então, o objetivo tem que respeitar a rota. Ficou claro isso para você? Pensa só, mulher, pensa na rota, nessa ferramenta rota que você quer, quanto, até quando, e se é realista para sua vida. Não adianta você querer virar blogueira fitness, porque talvez a sua vida não comporte isso. Talvez você tenha lá o objetivo de ter o corpo como fulana de tal. Tá bom? Minha pergunta é: você vai conseguir treinar 2 vezes por dia, às 10 da manhã e às 4 horas da tarde, igual a blogueira? Às vezes, para a realidade que você tem hoje e pela constância que você tem hoje, se você der conta de treinar 10 minutos todos os dias, é muito bom. Sempre deixe o seu objetivo dentro do rota, certo?
Não dá para ter objetivo solto. Tem que ser claro e possível para você. Não adianta você colocar que você quer perder 10 quilos em um mês se você nunca conseguiu nem perder 2 quilos de uma forma sustentável, de você conseguir emagrecer e manter. Então, faça dentro da rota, certo? Se você colocar o objetivo realista, aí você vai vendo o resultado e aí isso vai te dando força para continuar. Se você não tiver destino claro, qualquer estrada cansa, porque você nem aproveita o caminho. Você fica tão desesperada para chegar lá, mas não chega nunca. Por quê? Você não tem um destino, certo? Vamos para o passo 2. Ficou claro essa ideia do objetivo e que você tem que ter a rota? Ficou claro? Márcia, que está com a câmera aberta, Thaís. Bom dia, meninas. Que bom que vocês estão aqui. Então, ficou claro, né? Claríssimo, o Beck colocou. Maravilha. Então, fizemos o primeiro passo. Agora, vamos para o motivo? Motivo é o segundo passo. Motivo é o combustível. Se você não tiver motivo forte, você vai parar no meio do caminho. Aí tem muita mulher que fala assim, quando eu vou perguntar, às vezes acontece isso até no diagnóstico. Porque no diagnóstico, assim, eu preciso entender se ela tem clareza do propósito dela, senão eu nem assumo. Se essa mulher tá vagueando aí na vida, às vezes ela precisa quebrar um pouquinho mais a cabeça para poder entender que não vai acontecer desse jeitinho que ela idealizou, que não vai acontecer na velocidade que ela viu a fulana de tal emagrecer, porque ela é uma pessoa com uma realidade, com um tempo diferente, enfim. E aí, às vezes, ela chega na consultoria toda empolgada, e fala assim: não, porque eu quero fazer não sei o quê, umas ideias mirabolantes. Aí, beleza. Eu acredito que todo mundo é possível de fazer qualquer coisa, mas depende do seu momento, da sua determinação. Mas aí, uma pergunta clássica, eu falo assim, tá, seu objetivo então é emagrecer, tá? Quantos quilos a gente faz a parte do objetivo? E por que que você quer emagrecer? Ai, por causa da minha saúde. Aí eu olho pra cara dela, gente, dá pra sentir o cheiro que não é por causa da saúde. E não tem problema, tá? Se você quer emagrecer por conta da saúde e esse for um motivo muito forte pra você, continue, parabéns. Mas pra maioria não é. Sabe por quê? Porque se essa mulher tivesse como encurtar o caminho e às vezes dar uma canetinha, ela usaria. Se ela tivesse como pagar isso, isso não fosse trazer efeito colateral, ela ia fazer. Se fosse por conta da saúde, nunca mais você colocava uma Coca Zero na boca. Nil, mas é zero, não tem calorias. Você não está preocupada então com a sua saúde, você está preocupada com calorias. Você entende que a mente às vezes te dá um motivo, mas aquele motivo não é real? Você precisa saber qual que é o motivo para você. O que te move? Motivo é o que vai te mover, vai ser o seu combustível. Se você não for honesta sobre o seu motivo para você, o primeiro pedaço de bolo com cobertura de chocolate que aparecer na sua frente já foi. Qual é o seu motivo? Por que que você quer isso no final? Aí tem mulher que vai olhar e falar assim: ai, Nil, mas eu não vou falar que é para poder usar um biquíni fio dental, porque nem biquíni fio dental eu deveria querer usar. Olha só, você fica mapeando como outras pessoas vão encarar o seu motivo. E isso é uma das coisas que mais trava a sua vida. Você basear as suas ações nos motivos que são mais floridos, que são mais bonitinhos para as pessoas. Porque se alguém perguntar porque eu tô emagrecendo, vai estar na ponta da língua. Não, é por causa da minha saúde, é por causa do joelho, é por causa da lombar. Às vezes não é. Sabe o que que te move? Talvez seja usar um shortinho. Talvez seja não ter que usar o shortinho na praia. Talvez seja você usar um cropped. Talvez seja você conseguir namorar gostoso com seu marido sem ter aquela preocupação da luz ter que estar apagada. Se esse é o motivo para você, você não precisa falar para ninguém, mas esse motivo precisa estar na sua mente todos os dias. Todos os dias você precisa acordar, se olhar no espelho e falar assim: é por isso que eu tô fazendo isso aqui. Para cada não que você der para um copo de refrigerante, você preferir beber água no restaurante, esse motivo tem que estar entranhado em você, ele tem que estar nas suas veias, ele tem que estar pulsando nos seus olhos. Agora imagina, se você está querendo emagrecer para você poder ter uma relação sexual
mais confortável e prazerosa com seu marido, para você se sentir mais confiante. Só que você fica falando que é por conta da saúde, você acha mesmo que você vai conseguir manter? Você está se iludindo. Não é que a pessoa vai te perguntar, por que que você tá querendo emagrecer? Ah, é porque eu tô querendo transar mais gostoso. Não é isso, gente. Você não vai ficar espalhando para as pessoas, porque o motivo é seu, não interessa para ninguém. Por que você tá querendo emagrecer? Porque eu quero. Ponto final. Você não tem que dar explicação. Agora, o motivo tem que estar muito claro para você. O motivo precisa ser muito forte para você. Se você não tiver objetivo claro e motivo forte, a primeira coisinha que aparecer no caminho, você desanima. Agora, minha pergunta é: você tem um motivo forte o suficiente para querer emagrecer? O objetivo pode ser muito claro, mas qual que é o seu motivo? Sabe quando a gente descobre? Quando a gente silencia e se escuta. Então, você vai precisar fazer esse exercício hoje. O que que eu quero emagrecer? Talvez você descubra que é para provar para alguém e fazer o outro engolir o que ele falou. Só que esse não é o motivo que vai te levar muito longe. Por quê? É motivo motivado por raiva, por rancor, por ressentimento. Tem gente que quer emagrecer para calar a boca do outro. Só que do jeitinho que você faz uma coisa, você acaba fazendo todas as outras. Será que tem outras coisas na sua vida que você está fazendo mais por conta do outro do que por genuinamente por você, para você? E sabia que nesse processo tem mulher que descobre que não quer emagrecer? Porque ela bota na balança. Ela vê que o motivo que ela tem é muito pequeno perto do sacrifício que ela vai ter que fazer. Porque sim, emagrecimento de adulta responsável que constrói as coisas não é tão simples assim. Não é só fechar a boca. Envolve você desenvolver habilidades, desenvolver qualidades, porque uma pessoa que controla o que bota na boca, ela controla qualquer coisa na vida dela. Ela consegue controlar, inclusive, o que sai da boca dela, porque ela controla o que entra. É uma pessoa que tem um nível de disciplina mais alto. É uma pessoa que não está disposta a ficar escutando muita reclamação, desculpinhas, ela não aceita mais. É uma mulher que, quando escuta de alguém falar assim, ah, eu não consigo, você fala, ai, sai daqui, inferno, não quero nem te escutar, porque você vai falar que você não consegue, eu sei o quanto um ser humano é capaz de conseguir. Porque olha quantas coisas eu tô fazendo. Então, isso aí você consegue também, se você quiser, você faz. A mulher que constrói o emagrecimento dela sem cortar caminho, tendo MOP, motivo, objetivo e plano, ela não aceita mais desculpinha da vida. Ela cresce, ela evolui. Só que para manter esse combustível, ela precisa, para poder viver o processo, ela precisa ter um motivo muito forte. E qual que é o seu motivo? Aí a Aline mandou aqui, ó. A má imagem no espelho é o motivo correto, Nil? Não existe um motivo incorreto. Entende? É assim, ó, o motivo tem que ser o seu combustível do começo ao fim. Se você tá fazendo por raiva, isso daí, raiva é explosão. Você vai conseguir manter durante um tempo, mas depois você vai desanimar. O motivo precisa ser muito forte para você. Se você olhar no espelho e falar assim, eu quero olhar e ver que esse abdômen tá ficando riscadinho, por mais que hoje pareça impossível alcançar isso, mas se é isso que eu quero e isso aqui vai me mover, e for de verdade, você estiver disposta a estar numa festa com um monte de gente, lembrar desse abdômen que você quer e falar assim: eu não vou comer todas as opções, eu vou escolher uma e vou comer com prazer. Se esse for um motivo forte o suficiente para você, vai que vai dar certo. Só que se você escolher como um motivo, por exemplo, ah, é porque eu quero agradar o meu marido, não é seu. Não é seu. E talvez isso não te mova. Nil, mas fazer as coisas pelo meu marido me move. Então faça. Vai, lembra que isso é combustível. Isso talvez te mova até um ponto. Mas quando chegar lá na frente, você vai ter que reavaliar o seu motivo. Porque pode ser que no meio do caminho o seu marido não entregue tanto quanto você está entregando, quanto você está sacrificando. E pode ser que você desanime. Por quê? Porque você está contando com o outro.
O motivo precisa ser seu. E se ele for verdadeiro, você vai continuar a ter gás. Pra mim, sabe qual foi o meu motivo? Eu não ter que apagar mais a luz quando eu ia namorar com o Dan. Eu não me senti mais insegura. Isso foi um motivo muito forte pra mim. Muito forte, muito forte, muito forte. Porque eu sentia vergonha. Eu sentia vergonha. E aí, a gente tava ali, e o Dan sempre foi muito carinhoso. E ele tentando me agradar de todas as formas. Ele comprou lingerie nova, tudo que eu colocava parecia que eu era, tava horrível. Não tava bom. Não tava bom. Ele tentava me animar, a gente ia para lugares diferentes. Eu lembro que um dos aniversários de casamento a gente foi para um hotel maravilhoso ali na Alameda Santos, perto da Avenida Paulista. Um hotel assim, gente, fantástico. Aquela coisa de no dia seguinte receber café no quarto, sabe? Parecendo coisa de filme dos Estados Unidos, filme americano. Foi aquela coisa assim, ó, super romântica. Eu tava com obesidade. Qual o registro que você acha que eu tenho desse momento? Entenda, não foi o melhor. A obesidade não trouxe nada de bom para mim. Então, o que me moveu? Olhar para minha situação, me olhar no espelho e falar assim: eu tô deformada. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero olhar para mim e ter que ficar encolhendo a barriga nas fotos. A próxima vez que eu for na praia, eu vou de biquíni. Eu não vou mais de camiseta e bermuda, dizendo que eu não queria pegar sol. Mentira! Tudo que eu queria era estar igualzinho aquelas mulheres que tava lá, com um biquíni bonitinho, arrumadinho, sabe? Isso me moveu. Então, qual que é o seu motivo? Você tem que ter algo muito forte para te mover, certo? Ficou claro? Tem que ser forte para você. E você não precisa falar o seu motivo para ninguém, porque é seu, não interessa para ninguém. É seu. Porque se você não tiver que explicar para ninguém, aí você vai conseguir ser honesta com você. E se alguém falar, ah, mas fulana, tá bom já, porque sempre chega uns urubuzão. Sempre chega uma galera para ficar dando palpite. Ai, não, mas já tá bom, né? Se você sabe do seu motivo e você sabe do seu objetivo, onde você quer chegar, o que o outro fala, se tá bom, se não tá, problema é dele. Você sabe onde você quer chegar, você não vai parar. Você não vai parar porque você tem um motivo, você tem um objetivo, certo? Então, ficou claro? Alguns exemplos, por exemplo, de motivo. Ah, eu quero vestir uma roupa que eu gosto muito, que eu usava há 10 anos e eu ainda tenho ela guardada aqui, porque eu era dessas. Tinha roupa que eu doava, tinha roupa que eu não queria doar, porque eu falei, uma hora eu vou caber nesse negócio aqui. Roupas lindas. E que hoje nem combinam mais comigo. Hoje eu doei, mas eu doei é porque não combina mais, não porque não cabe, sabe? É uma sensação muito boa. Pode ser sentir uma segurança maior na hora de você ter um sexo com seu marido, você ter energia para você brincar com seus filhos sem você se sentir pesada. Pode ser olhar no espelho e gostar do que você vê. Pode ser tirar uma foto em família no final do ano e você se sentir confiante nela. O motivo precisa ser seu. Só que tem que ser algo forte o suficiente para você dizer não para um brigadeiro quando tá todo mundo do seu lado comendo. Eu lembro que eu fui assim, eu falei, gente, eu cresci, eu amadureci. Teve uma vez que o Dan, eu tava assim, cansada depois de um dia de trabalho, e qual que era a minha rotina? Eu chegava em casa tão exausta, tinha o armário de baixo, que ficava, eu morava no apartamento, né? Tinha um armário que ficava embaixo e o armário de cima. O armário de cima era de comida, chegava a vencer comida lá. Mas o armário de baixo era o armário da Carbolândia. Tudo que você imaginar, sabe aquela, parece a casa de criança que não, de adulto que não teve muito recurso quando era criança. Que você fala, gente, agora chegou o meu momento, eu tô casada, quando eu chegar em casa, ninguém vai ter comido. Vai estar lá. É uma sensação que só quem não tinha quando era criança tinha que dividir com os irmãos, sabe? E aí eu chegava em casa, pegava o armário, abria, só faltava assim, ó, cair no meu colo, de tanta coisa que tinha. Biscoito recheado, a geladeira lotada de Danete, vários iogurtes, aquelas coisas que eu não comprava quando era criança. Vários chocolates diferentes, chocolate importado, Lindt e tal, assim, aquela coisa que eu falava, ai meu Deus, tipo, meu sonho aqui. E é tão gostoso quando você tá casado, só você e seu marido, e eu não ligava muito pra doce. Então era certeza que eu ia chegar e ia estar em casa. Eu ia poder comer aquilo ali. Aí eu chegava tão cansada, você imagina, eu sentava no chão da cozinha,
Eu abri o armário e aí eu ficava assim, nivelada com o armário. Aí eu abri o pote de Nutella. Como é apartamento, quem mora em apartamento sabe, né? É só você esticar a mão que você já chega do outro lado da cozinha. Aí eu abri a gaveta, pegava uma colher, nem levantava do chão. Aí eu colocava assim no pote de Nutella, pegava aquela Nesfit de cacau, que era a minha favorita. E achando que era fitness a Nesfit, né? Comia com Nutella. Aí eu colocava, fazia meu próprio biscoito recheado de Nesfit com Nutella. Ficava assim, ó, aquela camada grossa. Parecia quando a gente era criança que abria traquinas e aí juntava dois, três recheios, ficava aquele negócio grandão assim. Pois é. Aí eu comia aquilo ali, ó, escorria. E aí eu comia. Aí comia um monte de doce. Aí eu falava assim, tô ficando meio enjoada, acho que preciso comer alguma coisa salgada. Aí abri um pacote de Ruffles, de Doritos, aí comi um pouquinho de salgado, sentada no chão. Olha o nível. E depois comi um pouquinho mais de doce. Aquilo ali era pra tentar afagar o caos que eu tinha vivido o dia inteiro. O emocional estava totalmente desequilibrado. Mas essa era a minha realidade. E aí teve um dia que, quando eu resolvi fazer o meu processo, eu tinha um motivo e um objetivo. Aí eu lembro que o Dan tava comendo brigadeiro do meu lado. Sabe aquele cheirão de brigadeiro de colher que fica pela casa? Aí a gente estava sentado na cama e ele foi e pegou aquele brigadeiro e começou a comer do meu lado. E ele sempre muito bonzinho, né? Aí ele falou assim: Você quer? Aí eu não. Ele, tem certeza? Eu falei: Tenho, eu não quero. E aí minha boca começou a salivar. Aquele cheiro de brigadeiro do meu lado, e a gente na cama, aquele dia que tinha sido um dia cansativo, eu comeria fácil o prato todo. E aí ele falou assim: Mas tem certeza que não quer? Eu falei: Não, eu não quero mesmo. Não é que eu não queria o brigadeiro, é que eu queria mais o meu objetivo. Aí eu levantei, peguei uma água com gás, espremi um limão e sem dor no coração, viu? Não foi aquela coisa, ai não, porque eu não posso, que eu tô de dieta. Não. Porque quem tem MOP muito bem feito não sofre vendo o outro comer, falando que não pode comer. O MOP tá pronto, motivo, objetivo e plano. Aí, qual foi o meu plano? Peguei água com gás, limão, porque o limão ajuda muito a tirar essa neura de doce, porque nas papilas gustativas você troca o doce pelo azedo e estimula mais a papila do azedo. Tomei minha água com gás e ele zerou. O Dan não é de comer doce, mas ele zerou o prato de brigadeiro do meu lado. Eu me lembro dessa cena até hoje. E aquilo não me fez sofrer. Por quê? Porque eu tinha motivo. Eu tinha motivo do porquê não comer brigadeiro. Então, que o seu motivo seja muito forte. Motivo é o que vai transformar um eu não posso em um eu não quero. Uau! Isso é bom demais. E é o motivo forte que faz isso. Ele vai transformar um eu não posso no eu não quero. Aí você vai começar a ver o tamanho do poder que você tem. Porque uma pessoa que controla o que bota na boca, ela é capaz de controlar qualquer outra coisa na sua vida. Nunca se esqueça disso. Certo? Ficou claro a ideia do motivo? Eu acredito que sim, pelas cabecinhas balançando aqui. Depois, quem estiver assistindo, você que está assistindo a gravação dessa aula, depois você bota nos comentários se fez sentido para você, se ficou claro o motivo. Combinado? Vamos então para o plano, que é a última parte do MOP. Você precisa ter motivo, você precisa ter objetivo. Lembre, motivo forte, objetivo claro e o plano, porque se você não tiver plano, nada disso aqui vai adiantar. Porque o plano, e esse é o momento mais importante da aula, tá? Você vai sair daqui com um plano estratégico. Então pega papel e caneta e escreve comigo junto. O plano é o segredo do negócio para você não perder tempo. Lembra da viagem? Você tem o destino, que é o seu objetivo. Você já colocou o combustível, que é o seu motivo. Agora você precisa do mapa. Esse mapa começa pelo seguinte: você precisa entender de onde você está saindo e o que você vai precisar no caminho. Nos três pilares da sua vida: corpo, mente e emoções, porque não existe emagrecimento só no corpo. Você tem que trabalhar a sua mente e você precisa trabalhar suas emoções. Você tem que ter plano para trabalhar esses três pilares. Porque se você ignorar sua mente, você vai travar. Se você ignorar seu emocional, você vai travar. E não adianta você achar que você também só cuidando da mente e das emoções, você vai conseguir ter o corpo que você quer. Você tem que ter o pilar do corpo.
E o pilar do corpo, já anota aí, você tem que dividir em quatro áreas, tá? Na parte do corpo, você tem que prestar atenção na sua alimentação, treino, atividade física. Ai, meu, eu odeio treinar. Isso aí vai ficar até para outra aula, que eu já fui essa também, tá? Eu entendo. Mas me revolta hoje. Não dá pra, tipo assim, ai, adulto não faz o que quer, adulto faz o que não precisa ser feito. Você tem vontade de sair para trabalhar todo dia? Não. Você tem vontade de olhar para a cara das pessoas todo dia? Às vezes não, às vezes você não quer olhar para a cara de ninguém. Mas você não é adulto, você não tem que fazer? E ainda dá um bom dia educado? É, porque você é adulta. Então, encare treino assim também, tá? Você não tem que fazer o que você tá com vontade de fazer. Adulto faz o que precisa ser feito. Adulto não é criança. Criança faz quando dá. Adulto faz quando precisa, certo? Então, ó, alimentação, treino, sono e hidratação. Falando nisso, eu vou beber água. Esses quatro pilares são os pilares do corpo. E você tem que cuidar da mente e das emoções, certo? Tá acompanhando? Isso tudo é para montar o seu mapa, tá? Você vai sair daqui com o mapa pronto. Com a primeira etapa do mapa, você precisa fazer o diagnóstico. Esse é o seu ponto de partida. No diagnóstico, você vai ter que fazer algumas coisas, tá? Você tem que saber onde você tá, para você saber onde você vai chegar. Qual que é o diagnóstico? Primeira coisa do diagnóstico que você tem que saber. Anota aí. Seu peso ideal, ou o seu peso atual. Anota o peso que você tá agora. Você precisa saber o ponto de partida. Você vai medir cintura, quadril, braço e coxa. São as quatro medidas principais. Tanto que é aquelas medidas que você normalmente tem que usar para poder comprar roupa na internet. Você tem que saber a sua cintura, o seu quadril, mais ou menos como é que tá o braço, né? E a coxa. Então você vai medir isso aí, certo? Você vai tirar uma foto do seu corpo atual. E de verdade, não é uma foto para você mandar para ninguém, mas é uma foto que você precisa ter. E tira essa foto. De verdade, tira, porque você vai sentir tanto orgulho. Uma das coisas que eu mais me arrependo é não ter muita foto do antes. É claro que eu não queria tirar, né? Eu tava me sentindo horrível, então eu não queria ter muita foto. Foto de corpo inteiro, então, Deus me defenderá. Eu não queria de jeito nenhum, mas hoje eu falo, quanta falta me faz. Mas até para mostrar os meus antes, é um parto para eu conseguir alguma foto. Fica um monte de foto repetida, porque eu não tinha muitas. É, e foto de corpo inteiro normalmente é quando outra pessoa tirava, porque eu mesma era só selfie, que aí na selfie você consegue dar uma enxugadinha no rosto, dependendo do ângulo, né? Mas tira foto de corpo inteiro pra você, você não precisa mandar pra ninguém, mas você tem uma foto, tá? Pra você poder celebrar depois. Você vai se orgulhar dessa foto. Pega uma roupa que você tem muita vontade de voltar a vestir e você vai tirar uma foto com ela. Pode ser que ela não sirva, provavelmente não vai estar servindo. É uma calça que não abotoa, que tem uma das minhas alunas, a Marcela, foi impressionante. Ela é minha aluna do atendimento individual, do acompanhamento. A Marcela tirou uma foto com uma calça que ela queria usar, a calça não subia, ficou um pouquinho acima do joelho, na primeira foto que ela tirou. 15 dias depois, a foto já tinha subido no quadril. Se ela não tivesse tirado essa foto com essa calça quase no joelho, ela não ia ter parâmetro. Ela não ia conseguir perceber o quanto ela estava evoluindo. E aquilo deu um gás nela, fortaleceu o motivo. Então, tenha uma roupa que você quer usar e tira foto com essa roupa para você poder fazer comparativo. Você percebeu que, apesar de você ter que saber o seu peso atual, você não tem que ficar concentrada na balança? O seu foco principal precisa ser nas roupas. Então, escolhe uma roupa e essa roupa vai ser o seu guia. Essa roupa vai ser o seu ponto principal do plano, certo? Combinado? Mesmo que ela não sirva, escolhe essa roupa, porque vai ser sua meta visual. Você vai escolher ou escrever aí três frases do como você se sente hoje em relação ao seu corpo, certo? Escreve três frases de como você se sente agora, porque isso vai te dar
mais norte, vai conseguir te ajudar a ter o mapa do seu plano. Depois você vai anotar o seu motivo real. Vai reforçar o seu motivo, porque lembra, o motivo às vezes está na sua cabeça, mas você precisa botar ele no papel. O motivo tem que fazer parte do plano. Não é, eu quero ter saúde, porque isso é genérico. É aquilo que mexe com você de verdade. Sabe, talvez o que te ajude a lembrar do seu motivo, ou a entender o seu motivo? Porque eu falei que é quando você silencia. Ó, você tem que ficar quietinha e se escutar. Por que que eu quero isso aqui? Mas algo que vai te ajudar, porque eu sei que para algumas mulheres encontrar esse motivo é desafiador. Eu já tendo muitas mulheres há muito tempo e eu sei que às vezes puxar isso é difícil porque nem ela tem clareza. Ela só se irrita dela estar naquela situação, mas ela não sabe o porquê que ela quer mudar. Lembra, talvez, de alguma vergonha que você já passou e que você não quer passar mais. Pense em alguma vergonha. Por exemplo, para algumas mulheres, a vergonha foi de sentar numa cadeira de plástico e quase a cadeira quebrar. Os pezinhos da cadeira faziam assim, ó. Dá até aquela riada. Tem mulher que fica tão constrangida com isso, com tanta vergonha, que ela fala: nunca mais eu quero passar por isso. E isso pode ser um combustível para ela, pode ser um motivo. Pode ser a dor de vestir uma calça, ir lá comprar uma calça, já pegar um número maior e aquele número maior não servir. Para mim, o gatilho, assim, ó, de falar nunca mais eu passo por isso foi quando eu chorei dentro do provador. Eu fui comprar roupa para uma convenção da empresa. E aí eu fiz assim, gente, não passo. A me colocou aqui, ó, me ofereceram um lugar preferencial no metrô. Nunca passa a humilhação de a pessoa achar que eu tô grávida. Não tô, gente. Pode ser um motivo. Direto me perguntam quando vai nascer. Pois é, Thaís. Você não precisa mais passar por isso. Por quê? A gente ri depois do caso já passado, mas na hora, só quem passou sabe quanto dói. Quando eu fui comprar roupa para essa convenção da empresa, a gente se encontrava uma vez por ano. Eu ia para um resort lá na costa do Sauípe. Nunca tinha ido para Bahia. Aí foi aquela empolgação. Ai, Costa do Sauípe, ao mesmo tempo que dá uma empolgação, já me deu uma murchada, porque eu pensei, pronto, é resort, é praia. O que que eu vou fazer? Porque a mulher que já teve acima do peso, ou a mulher que tem obesidade, tá com sobrepeso hoje, sabe o nível que é. Porque a gente fica muito feliz de pensar numa viagem, mas ao mesmo tempo baixa uma tristeza. Você fala assim, e agora? O que que eu vou fazer? Aí eu já fiquei assim, tá. Fui empurrando com a barriga, porque aí eu fui tentando fazer dieta. Porque eu falei, até lá eu tenho que emagrecer. E sabe aquela coisa de ia ter uns. Era a pessoal do comercial, então a gente não se via durante o ano inteiro, ficava espalhado o Brasil inteiro. E aí, nesse momento na convenção, é quando a galera tinha se visto há um ano. E, poxa, você pensar assim, eu regredi tanto no corpo em um ano, eu vou chegar lá, vou estar imensa, as pessoas vão olhar e as pessoas vão me julgar. Então, eu tentei fazer muita dieta e por isso que eu não fui comprar roupa em cima da hora da viagem. Adivinha? Eu tinha tentado um monte de dieta, tinha tentado fechar a boca, tinha tentado cortar as coisas, prometido pra mim que na segunda-feira que eu não ia comer mais. E minha estratégia era sempre a mesma. Eu zerava as coisas em casa. Comia os final de semana inteiro, porque eu falava assim, eu vou zerar e não vou comprar mais. Aí corta pra mim. Segunda-feira de manhã, toda empolgada. Os sorrisinhos assim é porque vocês já passaram por isso também, né? Vou comer, comer, comer. Eu já vou comer esse último pedaço de bolo. Já tava estufada no final de semana. Mas vou comer esse último pedaço de bolo porque na segunda-feira é reset. Na segunda-feira eu começo com tudo. Não sei que caos que acontecia. Que na quinta-feira já tinha umas coisas dentro de casa de novo. Tipo, parecia um milagre, sabe? Pro mal, mas acontecia. Enfim, tinha tentado um monte de coisa, não tinha conseguido emagrecer. Aí, nos 45 do segundo tempo, eu lembro que tava, tipo, na véspera da viagem, no dia seguinte eu ia embarcar, e eu não tinha roupa pra ir, porque minhas roupas estavam toda apertada. Sabe aquelas calças social que só falta estourar aqui na parte da virilha, que tá até abrindo no meio da calça? Porque eu não ia comprar roupa nova, porque eu ia emagrecer primeiro para depois comprar as roupas. Enfim, não tinha roupa para ir pra convenção. E aí eu fui na loja, fui no shopping, as lojas meio quase assim,
não tinha muita opção, e aí eu falei assim, eu vou na C&A mesmo. E aí dentro da C&A, eu fui pegar a calça social, dois números maiores do que eu tinha comprado da última vez, e não serviu. Pensa. Aí a única calça, as únicas calças que serviam em mim eram umas calças que imitavam uma calça social, mas era de elástico. Quando eu botei a calça de elástico e vi que era a única coisa que me servia, eu chorei ali dentro do provador. Eu falei, como eu cheguei nesse nível? Como eu deixei chegar nesse ponto? Com mais de 100 quilos. E ali, naquele choro, eu falei assim, nunca mais eu vou passar por isso aqui. Aquilo para mim foi uma humilhação muito grande, porque não era sobre a calça de elástico, é sobre o quanto eu me sentia fraca, incapaz, impotente, o quanto eu não cumpria com a minha palavra comigo, porque eu tinha deixado para comprar de última hora para poder comprar algo que servia e parecia que eu estava pior do que quando eu tinha tomado a decisão. Você que já tentou emagrecer, você sabe como é isso. E ali foi para mim uma vergonha tão grande que eu falei, nunca mais passo por isso. Então, isso para mim foi uma vergonha. Para você pode ser alguma outra coisa. Pode ser, no meu caso, foi muito a roupa, não me senti confortável para namorar com o marido, me sentia frustrada quando eu via mulher bonitona na praia e eu de camiseta e short, querendo usar o argumento de que eu era modesta. Não é porque eu sou modesta. Não é porque é muito vulgar, gente, ficar usando biquíni na praia. Eu queria usar o biquíni, mas é porque meu corpo não tinha como, cara. Não, não dava, não dava. As mulheres tudo com corpão e eu zoando elas lá, tipo, ai, que falta de modéstia. Eu aqui com meu short, com a minha camiseta, que sou modesta. Não, eu era hipócrita mesmo, falsa, mentirosa e invejosa. Porque tudo que eu queria era ter aquilo que elas estavam conseguindo, entende? Então, o que vai ajudar você a encontrar o seu motivo talvez seja você lembrar de alguma vergonha que você passou. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, primeira coisa, isso é tudo para montar o seu diagnóstico, que é o seu ponto de partida. Aí você vai para a etapa 2. Qual que é a etapa 2? Mapear a sua rotina. Você tem que mapear a sua rotina e os seus sabotadores. Que lembra, você precisa saber o ponto que você tá para você poder mapear algo diferente. Então, mapeia a sua rotina. Num papel, você vai fazer 3 linhas. Aí você vai escrever um número do lado de cada um. E nessas 3 linhas que você tem, você vai colocar sono, hidratação, alimento. Na verdade, são 4 linhas, tá? Lembra que são 4 pilares. É sono, hidratação, alimentação e treino. Eu até coloco, coloco no. Meio que não tem um grau de importância, todos eles são importantes para o corpo, tá? Mas a alimentação normalmente é o que a gente lembra mais rápido. Então, coloca aí. Sono, hidratação, treino, alimentação. As ordens dos fatores não alteram o produto. Você vai ter que se preocupar com esses 4 pilares. No sono, quantas horas você precisa dormir por noite? Você tem que colocar aí. Sono, tantas horas por noite. Quanto você consegue acordar no dia seguinte disposta? Então, você tem que colocar. Lembrando que sempre antes da meia-noite, o máximo que você poder dormir mais cedo é melhor. Para o seu corpo é bem melhor, tá? Porque tem gente que fala assim, ah, preciso dormir 8 horas por noite. Aí vai dormir 1 hora da manhã e vai acordar às 9. Maluca, não dá. Era melhor você dormir 10 horas da noite e acordar às 5 horas da manhã. Para o seu corpo, o processo de descanso é maior. Depois a gente pode fazer uma live só sobre isso, tá? Mas você vai mapear aí a sua rotina e vai colocar sono, quantas horas você precisa dormir? Água, quantos litros você precisa beber por dia? Ah, 1.002 litros. Quantos quilos você tem? Porque talvez não comporte. Quanto você precisa beber de água? 40 ml por cada quilo que você tem, tá? Isso é a sua conta mínima no dia. Você tem que bater essa meta mínima. A alimentação, quantas refeições você vai fazer? E como vão ser essas refeições? Lembrando que isso você vai sempre variar de acordo com a sua realidade. Não adianta você achar que você vai comer. Ah, eu vou comer mirtilo e frutas vermelhas. Na cidade que eu morava antes, se eu conseguisse encontrar uma vez na semana morango, era muito. Então, vê dentro da sua realidade, mas você precisa ter isso mapeado. Isso aí, e a parte de treino, quantos treinos você vai fazer na semana? Isso aí é compromisso mínimo, diário, tá? É um compromisso seu com você.
E aí, os sabotadores. Você vai ter que listar quais são os seus sabotadores mais comuns. São 8 sabotadores da mente e 7 sabotadores emocionais. Você sabia disso? Para quem assistiu a aula 1 e a aula 2 da Mulher Leve, já aprendeu sobre os sabotadores da mente. Eu detalhei eles todos. Você precisa saber quais são os que mais te pegam. Perfeccionismo, hiperprestativo, crítico interno, controlador, hiperatento, vítima, esquivo e hiperracional. Esses são os 8. Se você assistir a aula 1 e a aula 2, você vai ter todos eles no detalhe. E são 7 sabotadores emocionais. Então, tem sabotador na mente e tem sabotador nas emoções. Ansiedade, tristeza, raiva, culpa, estresse, tédio e solidão. São 7 sabotadores emocionais, certo? Não se preocupe em anotar esse, porque se você está no grupo da Mulher Leve, eu vou mandar um resuminho da aula e eu descrevo esses sabotadores para você, tá bom? Só para você não se preocupar em ficar anotando tudo. É mais para você pegar a estrutura do seu mapa, do seu plano estratégico, tá? Então, primeiro passo, diagnóstico. Segundo passo, você vai mapear a rotina e os sabotadores. E aí, do lado de cada um dos sabotadores, tantos que você perceber que são mais comuns para você na mente e os sabotadores emocionais, você vai colocar o que esse sabotador causa em você. Por exemplo, eu percebo que um sabotador muito grande no meu emocional é a ansiedade. O que ele causa? Me dá vontade de comer doce. O estresse é um sabotador emocional muito pesado pra mim, tá? E aí, quando eu tô estressada, o que que eu faço? Eu faço igualzinho ali, eu sento na frente do armário e dá-lhe comer um monte de coisa pra poder ver se melhora. Você precisa saber o que que você tem e como você costuma reagir, o que que ele causa em você. E aí, uma terceira ação, você vai ter que fazer a sua ação rápida. Você vai escrever a ação rápida quando esse sabotador atacar. Por exemplo, ansiedade, vontade de comer doce. Qual que vai ser a minha ação rápida? Tomar um chá e caminhar 5 minutos. É o estresse. Isso daí me dá vontade de atacar comida. Então eu vou respirar fundo e vou ligar uma música antes de abrir a geladeira. Você vai ter que ter uma ação rápida, certo? Etapa 3. Você vai montar a base do seu plano. Qual o primeiro passo para montar a base do seu plano? A base alimentar. Você vai escrever o que você vai comer no café da manhã, no almoço e no jantar nos próximos dias, dentro do que você tem na geladeira, dentro daquilo que você pode comprar mais rápido. E aí você tem que se perguntar: será que eu consigo cozinhar todos os dias? Será que eu consigo preparar num domingo a refeição para a semana inteira? Ou não? Não consigo. Mas cozinhar todos os dias não é real para mim, porque se eu tiver que cozinhar todo dia, eu não vou conseguir comer saudável. Tá, eu consigo cozinhar para pelo menos 3 dias? E aí você tem que mapear. Aí você faz uma lista do que você precisa comprar para poder se organizar. E já planeja também ter algumas opções de lanches mais saudáveis. Por exemplo, as mulheres no meu acompanhamento, elas recebem um e-book com mais de 70 receitas para elas terem opções até para o lanche da tarde. Por quê? Você não é perfeitinha. Eu não sou. Tem dias que dá uma larica brava de comer. Você sabe que você nem tá com fome. E você sabe que não é emocional. Aí você precisa mapear. Inclusive, é algo que eu ensino para elas a fazer o mapa emocional. E aí, dentro desse mapa emocional, elas conseguem ver quando elas estão comendo por fome física, por fome emocional, enfim. E às vezes não deu horário de jantar, dependendo de como foi o seu almoço, vai te dar uma larica ali no meio da tarde, mas você sabe que não é emocional. É aquela coisa, você deu vontade de comer uma coisa gostosa, mas você vai mapear e vai ver que não é dos sabotadores. Acontece, tá? A gente é ser humano, a gente tem vontade de comer as coisas. Se você não tiver opção de lanchinho saudável, ou você não tiver alguma boa opção na hora que bater a fome e vontade de doce aparecer, você vai acabar cedendo para o que é mais fácil, para um biscoito que não é meu, é do meu filho, mas se tá dentro da sua casa é mais fácil você comer. Então, se você vai comer um doce, você vai decidir: será que eu já tenho um doce que combina mais com o meu objetivo antes? Já deixar pronto? Qual doce que eu vou comer? Qual horário que eu vou comer? Vai ser depois do almoço? Tá, então eu determinei, eu coloquei o plano, porque lembra, a terceira etapa é montar a base. Então, você vai se precaver de possíveis erros. Plano não é só sobre fazer o que dá certo.
Quando você fala de plano, você também precisa prever o que pode dar errado e já ter um ajuste pronto. É a ideia de ter lanchinho. No meu congelador tem. Tem uma das receitas que tem no e-book, que é uma coisa super fácil de fazer, são umas bolinhas proteicas que eu faço com batata e com frango. Basicamente é só isso: batata, frango e temperos. Tá lá congelado. A hora que entre um atendimento e outro, às vezes eu tô com fome para não beliscar alguma coisa, porque eu tenho uma gavetinha de Carbolândia de umas coisas que eu faço gravação para os vídeos do Instagram. Para eu comer aquilo ali, abrir um pacotinho de biscoito, abrir um pacotinho de salgadinho é rápido. Então eu preciso me precaver. O que que eu faço para me precaver? Já tenho uns lanchinhos prontos no congelador. É proteína e bom carboidrato. Coloco ali na air fryer, coisa de 20 minutinhos no máximo, tá pronto. Às vezes menos que isso, tá? Então tem que ter esse precaver. Então, você vai ver, primeira coisa, base alimentar, segunda coisa, atividade física. Não precisa ser academia se você não gosta, se agora você não quer fazer um plano, se você não quer pagar. Mas você precisa escrever no seu plano alguma coisa simples que você pode começar agora. Por exemplo, caminhar 3 vezes na semana. Caminhar, tô falando de correr. Ah, mas não 3 vezes na semana pra mim não dá pra caminhar 1 hora. E 10 minutos dá? Porque 10 minutos feito é melhor que 10 horas pensando em fazer. Faz exercício no YouTube de 15 minutos. Vai pular corda, vai dançar, vai alongar. Mas você precisa ter um plano. A alimentação é a maior parte do processo, só que a atividade física vai te acelerar. É como se você estivesse pisando o pé no acelerador, tá? Até porque o dia que você treina, você tem mais facilidade de cuidar da sua alimentação. O dia que você não treina, já dá vontade de largar o barco todo, certo? Terceiro passo, aliada de apoio. Você tem que ter o nome de alguém que você vai contar durante o seu plano. Pode ser o seu marido, pode ser sua amiga, pode ser sua irmã. Essa pessoa vai ser como se fosse o seu copiloto. Ela vai te lembrar do motivo para você pensar em manter o que você disse que faria quando você pensar em desistir. Quarto, ambiente positivo. Você vai escrever onde você vai se conectar com as pessoas que querem ter os hábitos saudáveis. Pode ser um grupo no WhatsApp, pode ser uma comunidade online, pode ser uma amiga do trabalho. Você tem que conviver com pessoas que têm bons hábitos, porque se você só convive com quem não está querendo viver na pegada que você quer, de ter o objetivo que você tem, vai ser muito difícil você manter os seus. Agora, presta atenção e recapitula o que você tem no papel. Você já montou um diagnóstico, já sabe dos seus sabotadores e das ações rápidas, uma rotina mínima em números para sono, para água, para refeição, para treino. Você tem uma base alimentar planejada. Você tem estratégia para momentos críticos. Você tem uma rotina mínima de atividade física. Você tem apoio, uma aliada de apoio, uma copiloto. Você tem um ambiente positivo. Quando você tem essas características, pronto, você montou um plano estratégico. Você acabou de montar aqui um plano estratégico. Se você mapeou isso, você tem um plano estratégico. Você considerou sabotadores emocionais e mentais? Já pensou em ações rápidas que você vai fazer para eles? Você planejou base alimentar, uma rotina mínima, atividade física, apoio, um ambiente positivo? Isso é muito mais do que a maioria das mulheres fazem, por isso que elas não conseguem ter resultado, você vai começar a ter, tá? Agora eu vou te mostrar uma diferença. Tem mulheres que têm motivo, têm objetivo e tem até um plano. Ela tem um plano nutricional, porque ela passou para nutricionista. Ela tem um cardápio certinho para cada refeição. Às vezes até um retorno, uma vez por mês. Tem mulher que também tem um plano na academia. Um plano de treino, até um personal, exercício ali bem definido. E tem mulher que também tem um plano psicológico. Ela tem um acompanhamento lá de um psicólogo, de uma terapeuta, para cuidar das questões emocionais. Tudo isso é ótimo, tá? Só que é engraçado que mesmo assim elas continuam sem conseguir emagrecer. Já aconteceu com você? Por quê? Cada plano está olhando para uma parte da vida. O plano nutricional olha para comida. O plano de treino olha para exercício. O plano psicológico olha para o bem-estar de uma forma geral, mas não necessariamente de como aquelas emoções vão influenciar o comer. Aí o resultado é um monte de peça solta, mas não tem um mapa único que vai integrar tudo. E é isso que a gente está construindo aqui. É algo que dentro do programa Mulher Leve, que é o meu programa de acompanhamento, que é extremamente poderoso, é exatamente isso que a gente trabalha. Um plano estratégico integrado, feito
de forma única e pensado exclusivamente para o seu processo de emagrecimento. Tem que ser um plano que vai conectar alimentação, atividade física, mas principalmente o campo mental e emocional. Não é só mostrar o que você deve comer ou qual treino você tem que fazer, ou te ensinar a lidar com um sabotador que aparece no momento X lá e acaba te empurrando para a comida. É tudo junto. Você tem que fazer tudo junto, porque você é um ser humano só. Você não tem só que melhorar a mente de forma geral, mas você tem que entender como é que emoções como culpa, ansiedade, tristeza, estresse vai afetar o seu peso. É por isso que tem tantas mulheres que conseguem se transformar dentro do programa. Porque lá não é só um plano, é estratégico. Tem que ter acompanhamento, tem que estar construindo junto, tem que ajustar junto. E é dentro de uma comunidade que não deixa você desistir. Com isso aqui que você viu hoje nessa aula, é 100% de certeza que você consegue emagrecer e se tornar uma mulher leve, tá? A única diferença é que no programa Mulher Leve eu vou estar lá junto com você para garantir que você vai fazer. Por quê? Aqui você teve acesso a um monte de coisa, você achou muito legal, mas talvez você não pratique. Talvez você não dê conta de fazer no dia a dia, porque você não tem o apoio. Aí, na sessão, no programa Mulher Leve, aí lembra que o primeiro passo você tem que ter um diagnóstico? Então, a gente faz o diagnóstico personalizado, a gente vai montar o seu plano de alimentação, sono, tem uma planilha, aí vai ter sessão específica para falar de problema familiar, de problema emocional, entender como é que eles te afetam. Tem aula mão na massa para ajudar você a montar marmita, para se vestir bem. Tem o apoio da comunidade, das mulheres leves. Você tem uma guardiã. Lembra que você tem que ter um apoio? Lá você tem uma guardiã. Você tem que ter apoio. E às vezes você não tem dentro de casa, seus amigos não querem viver o processo que você está vivendo. Eles podem até torcer por você, tá? Tem amigo que torce, fala assim, vai lá, isso mesmo. Aí vai como um cachorro quente do seu lado. Eles querem que você vá, mas eles não se comprometem junto. E aí fazer sozinha é mais difícil. Você consegue aprender não só os nomes, os sintomas dos sabotadores mentais, dos sabotadores emocionais, mas você consegue ter ferramenta, ter apoio para resolver. Por exemplo, sobre os 8 sabotadores mentais e os 7 sabotadores emocionais. Você precisa saber como é que você identifica cada um. Você precisa saber quais são os sintomas. Só que mais do que isso, escuta o que eu vou te falar agora, que isso aqui me preocupa, sabe? Você precisa saber como resolver. Porque só saber que você tem um sabotador não vai resolver sua vida. Tem gente que me preocupa tanto, porque chega assim, ai, meu, eu tenho ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu como por ansiedade e a ansiedade acaba com o meu emagrecimento. Ai, acaba com a minha dieta, acaba com tudo. Por conta da ansiedade, eu não tenho nem vontade de treinar. Aí eu desisto porque eu sou ansiosa. E o que que você vai fazer com essa informação, meu anjo? Me preocupa isso. Sabe por quê? É como se você fosse no cardiologista e você fosse falar assim: ai, doutor, tô com um problema aqui. Aí ele vai diagnosticar você e vai falar assim: ó, fulana, você tá com um problema no coração aqui, viu? Tem uma arritmia feia. E se você não resolver isso, isso vai piorar até que sua saúde vai ficar em risco. Olha o que o cardiologista, escuta o que o cardiologista falou. Você tem problema no coração, é uma arritmia e você precisa resolver isso aí. Aí tem sentido você, paciente, que está com arritmia, que o médico já falou que vai colocar sua vida em risco, você olhar para o médico e falar assim: Meu Deus, doutor, pronto, faz muito sentido, faz todo sentido agora. Como é que eu não tinha percebido isso antes? Porque os sintomas batem direitinho com tudo isso que eu sinto. Não, impressionante. Muito obrigada, doutor, pela clareza. Beijo. Imagina a cara do médico. Você é doida? Acabei de falar pra você que o negócio tá feio. Você só agradeceu? É porque você tem o diagnóstico. Mas saber o que você tem muda a sua vida? Saber o que você tem muda? Não, não muda nada. Isso só te causa obesidade intelectual. E a nossa mente, ela é craque em enganar a gente. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a mente mente. A gente tem um tantinho assim, ó, de clareza.
Aí parece assim, ó, uau, agora eu entendi tudo. E parou aí. Entender é um passo, resolver uma jornada. Escreve isso. Entender é um passo, resolver é uma jornada. Não deixa a sua mente ficar te enganando. Cuidado com esse negócio de saber tudo. Tudo faz sentido e fazer nada. Saber e não fazer é pior do que não saber, porque a nossa mente tem uma falsa sensação de alívio. Eu estava até assistindo uma aula essa semana da professora Lucilena Galvão, maravilhosa. E ela falou que quando você tem um diagnóstico, você sabe até a origem dos seus problemas. Isso é extremamente perigoso. Porque a nossa mente vai buscar uma forma de justificar o problema e talvez até transferir a responsabilidade. Olha, eu descobri que eu tenho que é ansiedade, o diagnóstico. E isso veio por causa de um abuso que eu sofri quando eu era pequena. Não é que eu estou diminuindo a dor. Não estou dizendo que o abuso não seja importante, nem que a dor não seja real. Mas você saber o problema e saber a origem do problema muda o que na sua vida? Muda nada. O que muda é o que você escolhe fazer com a situação que você tem. E não com a história, com a origem, com a informação que você entendeu, que você descobriu. Por isso que eu fico tão assim, ó, pensativa sobre terapias. Porque tem terapeuta que enxuga gelo. Tem terapeuta que fala, ai, todo esse problema veio por conta da sua infância ferida. Aí, sabe o que que normalmente tem mulher que faz? Ah, então por isso que minha vida não vai pra frente, por causa da minha infância ferida. Mas tá, agora ela é uma adulta. Ela vai fazer o que com essa informação? Não deixe com que saber te impeça de fazer. Não deixe com que saber te impeça de fazer, certo? Você entende que não é sobre falta de força de vontade? Seu emagrecimento e tudo mais que você precisa para se tornar mulher leve depende do MOP. É sobre destino, combustível e mapa. É objetivo, motivo e plano estratégico. Se você tem os três, você pode até ter um desviozinho no meio da rota, comer umas coisinhas que você sabe que não vai te ajudar a chegar lá, mas você vai chegar, é certeza. O emagrecimento não precisa mais ser um peso, não precisa mais ser um sacrifício. Ele pode ser leve, principalmente se você tem apoio. O seu plano para funcionar com leveza, você precisa de apoio, de direção, de acompanhamento, tá? E eu quero te ajudar a aplicar isso na prática. A minha agenda é bem apertada, só que eu decidi nesse mês de outubro abrir 5 vagas para fazer um diagnóstico gratuito, um diagnóstico de presente. Nesse diagnóstico, que lembra que é o primeiro passo que você precisa para mudar? No diagnóstico, eu vou te ajudar a entender qual é o seu objetivo, o seu motivo e até mostrar para você como é que dá para construir o plano estratégico da mulher leve. Porque muitas vezes você já sabe o que você quer, você já sabe o porquê você quer, mas você ainda não consegue. É porque tá faltando um plano personalizado para você. Só que eu já vou antecipar. Essas vagas não são para mulheres curiosas. Não são para mulheres que querem obesidade intelectual. Não é para mulher que quer mais informação. Não. Não venha se for por curiosidade. É só para quem decidiu mudar. É para quem decidiu que vai fazer alguma coisa com a informação. Mas é mais do que isso, é para quem decidiu que quer ser acompanhada individualmente para tornar a jornada mais leve. Só que presta atenção, são 5 vagas em outubro. 1 ou 2 vagas eu vou liberar para quem assiste as aulas da Mulher Leve, certo? 1 ou 2 vagas é para quem assiste a Mulher Leve, porque tem outras vagas que eu vou disponibilizar para pessoas lá que estão no meu Instagram. Para você concorrer, você precisa preencher o formulário. E se você for selecionada, a Rafa, que é do meu time, vai entrar em contato com você, tá? Para quem tá ao vivo aqui, eu já tô mandando o link aqui no chat. Para quem estiver assistindo a gravação, não se preocupa porque eu vou deixar o link anexado aqui embaixo da aula, tá? E vai lá correndo. Deixa eu até dar uma olhadinha para ver se o post está pronto. Você vai lá no Instagram, porque eu quero saber como foi essa aula para você. Se essa aula entregou para você clareza, do jeito que você estava querendo. Ó, o post já tá pronto lá no Instagram. É esse daqui, ó.
Tá vendo que tem um mapinha? Tá vendo? Então, ó, faz o seguinte. Para quem comentar lá no post da aula de hoje, eu vou dar um presente. Vai ser um newscast que é exclusivo das minhas alunas. É um newscast que o tema dele é esse aqui, ó. Dia de definir motivo e objetivo para o desespero não parecer decisão. Porque às vezes você vai tomar as decisões no desespero. Mas você não precisa ser desesperada, você precisa ser decidida. Se você comentar lá no post da aula, eu vou te mandar de presente esse newscast. Então, corre lá no post de hoje e comenta o que você aprendeu com a aula de hoje. Uma coisinha só, porque não é possível que você está me escutando aqui há mais de uma hora e você não aprendeu nada. Então, uma frase que você gostou, alguma coisa que você gostou, corre lá que eu vou te dar de presente. Esse vai ser o primeiro passo para você mostrar que você está de fato comprometida, certo? Faça então o seu MOP com todas as orientações da aula de hoje. Se você quiser rever a aula para pegar algum ponto, a gravação vai ser liberada lá no grupo da Mulher Leve. Vou mandar também um resuminho da aula para você poder guardar. E para quem está assistindo a gravação, lembra que o link do formulário para você concorrer a uma sessão individual direto comigo tá na descrição da aula. Para quem assistiu ao vivo, eu mandei aqui no direct e vou pedir para a Rafa mandar lá no grupo também, da aula da Mulher Leve, tá bom? Foi um prazer ter você aqui comigo. Corre lá no post no Instagram e comenta uma coisa que você aprendeu da aula, que aí eu te mando lá no seu direct o newscast de presente. Combinado? Faz o seu MOP e seu emagrecimento vai ser mais leve. E nunca se esqueça, antes de ser uma mulher magra, você precisa aprender a ser uma mulher leve. Combinado? Até a próxima terça. Um beijo, muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Jeová Deus, que Ele abençoe a vida e a semana de vocês. Tchau!